ouvindo a musiquinha, mas creio que já acabou. Boa tarde a todos os meus eminentes pares, meus Em eminentes ambiente colegas, a senhora virtual, Procuradora Regional desembargador Eleitoral, Carmo aqueles que Antônio, nos perdão, acompanham João Lopes. presencialmente Ele é e branco, de também cabelos por castanhos escuros, curtos, videoconferência, olhos sejam todos muito amendoados bem-vindos claros, os óculos de à armação nossa clara, sessão tem judiciária do dia barba 14 parcialmente de fevereiro grisalha, de 2025 curta, do canoada, plástico Tribunal H preto na Regional nuca, tíbia Eleitoral, superior, logo do TJP no canhoto que inferior de será laje, limites realizada com de modo internet. presencial e híbrido. Eu declaro aberta a nossa sessão, porque há quórum para julgamento, e submeto a ata da sessão anterior aos ilustres pares para Permanece em aprovação. foco no desembargador João Lopes. Não havendo nenhuma necessidade de alteração, declaro então esta ata aprovada. Desejo boa tarde, bom trabalho então a todos, e a pedido do desembargador Carmo Antônio, Permanece em já foco no que ele tem um desembargador João compromisso, a Lage. internet dele, de Sua Excelência, está instável. Eu chamo a julgamento, item 5 da pauta, é uma continuação no recurso eleitoral na representação 600.138 de 2024. O relator é o juiz Normandes Souza. O Tribunal Eleitoral do Amapá, por unanimidade, na sessão do dia 30 de janeiro, conheceu o recurso e o mérito após o voto do juiz Normande Souza, dando provimento ao recurso. No que foi acompanhado pelo juiz Rivaldo Valente, pediu vista o juiz Carmo Antônio. Os demais aguardam. Ilustre desembargador Carmo, boa tarde, seja muito bem-vindo, bom trabalho, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, presidente, ilustres pares, Em ambiente senhora virtual, desembargador Carmo procuradora, Antônio. aqueles Ele é que nos negro de pele acompanham clara, aí tem cabelos parcialmente presencialmente, no grisalhos, pleno curtos, olhos do amendoados, TRE castanho e escuro, também nariz pelas redes afilado e plástico H sociais. preto. De acordo com o relatado anteriormente, trata-se de recurso interposto por Pedro dos Santos Martins, candidato a vereador nas eleições de 2024 no município de Macapá, contra a sentença do juiz da segunda zona eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação do Ministério Público Eleitoral e lhe aplicou uma multa de R$ 5.000 pela utilização de bandeiras com efeito visual de outdoor durante uma carreata. O relator deu provimento ao recurso ao entender que, a despeito de ter sido demonstrado o prévio conhecimento do recorrente quanto à suposta propaganda irregular, as bandeiras fixadas nos veículos estacionados na orla da cidade não teria provocado denominado efeito visual de outdoor. E o juiz Rivaldo Valente seguiu a conclusão do relator. E conforme esclarecido na sessão do dia 30 de 1 de 2025, pedi vista dos autos para exame da matéria, sobretudo em virtude da conclusão divergente daquela adotada pelo juiz da segunda zona eleitoral. Esse é o relatório. Imagem para o Excelência, pode plenário. prosseguir, desembargador. Pois não. Então, de início, Excelência, Em ambiente virtual, eu desembargador destaco Carmo aqui que Antônio. é incontroverso que se constatou o estacionamento de um número expressivo de veículos com bandeiras do candidato recorrente na orla da capital. A esse respeito, a sentença impugnada entendeu que, abro aspas, as bandeiras foram afixadas estrategicamente em veículos estacionados sequencialmente ao longo de aproximadamente 600 metros, criando um impacto visual de outdoor. E que, conclui o juiz, o seu conjunto visual é evidente e comparável por suas grandes dimensões a um outdoor. Em sentido contrário, o relator, seguido pelo juiz Rivaldo Valente, entendeu que os veículos não formaram o efeito visual de outdoor e que a norma punitiva deve ser interpretada de forma restritiva. E agora eu passo especificamente ao meu voto. A norma de regência, excelências, veda, evidentemente, o uso de outdoor ou de artefatos que se assemelhem, além daqueles que causem efeito visual de outdoor, assim entendida como a publicidade que causa efeito de única propaganda eleitoral. Então, na espécie, não se observa que as bandeiras do candidato recorrente provocaram esse efeito visual único em formato de outdoor a que se refere a resolução de regente. Sobretudo porque se observa espaço entre elas. Não se observa no agrupamento das madeiras uma imagem única para atrair incidência da norma. É importante destacar que em uma carreata ou comício,
em que as bandeiras também poderiam ficar dispostas lado a lado, o efeito visual seria o mesmo. Em todos os casos, seja comício, seja carreata, seja caminhada, ainda que com uso de bandeiras, todas são formas de publicidade autorizadas pela legislação eleitoral. E não se pode esquecer o objetivo da norma ao vedar o uso de outdoor, de assemelhados ou daqueles que causam efeito visual de outdoor. Qual a finalidade? Baratear as campanhas eleitorais. Então, a norma está inevitavelmente voltada à dimensão da propaganda para a redução do custo dela. Veda-se, portanto, a propaganda com efeito visual de outdoor. Nesse contexto, nota-se, no tocante à propaganda eleitoral, que é imperativo o princípio da liberdade, no sentido de que não se pode impor restrições não previstas na norma. Assim, deve-se prestigiar ao máximo o direito à propaganda, evitando interpretações extensivas que venham cercear liberdades civis. Então, nessa linha, como muito bem destacou o ilustre relator, as normas que restringem direitos devem ser interpretadas restritivamente. Isso significa que a interpretação deve ser menos ampla, evitando que a regra seja aplicada a situações não previstas. Então, pelo exposto, estou acompanhando integralmente o relator para dar provimento ao recurso e afastar a multa aplicada ao recorrente. É como voto. Obrigado, desembargador Carmo. Com voto, a juíza Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, anuncio o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral, em continuação de julgamento, deu provimento ao recurso nos termos dos votos proferidos. Desembargador Carmo, então, acho que Vossa Excelência está liberado, Pediu aí a antecipação, mas se quiser ficar com... Não, salvo engano, pediu antecipação do voto por causa da instabilidade, então fica com isso por enquanto. Eu agradeço e ficarei. Se eu desaparecer, Excelência, é porque a minha internet não suportou, mas eu estarei aqui, presente. Obrigado. Então, eu também Na dou... tela, desembargador João Eu Lage. estou transmitindo de Ferreira Gomes. Todos sabem que estou me despedindo das zonas e dos juízes eleitorais e viemos, então, fazendo todas as unidades, os servidores, levando uma homenagem a todos eles. Mas a internet aqui do cartório eleitoral ela está razoável, ela é muito boa, então acho que não vai ter problema no meu caso. Mas fique à vontade, desembargador Carlos. E eu dou a boa-vinda para o meu colega, desembargador Carlos Torque. Desembargador, seja muito acolhido aqui por todos nós, nesta tarde, nesta sexta-feira, tá bom? E eu vou passar a Vossa Excelência a presidência, para que a Vossa Excelência preside o item 4. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a Na todas tela, e em todos. ambiente Já virtual, chamo então a desembargador julgamento a Carlos ação de Torque. Ele é impugnação branco, do de cabelos mandato castanhos eletivo escuros, número curtos, 060 usa óculos de armação escuro e traz toga preta. Na barra inferior, 16 e 6. Ela tem como origem 14 de 2 de Macapá. O 2005. relator é o juiz Carmo Antônio. Segunda sessão judiciária ordinária do TRE, impugnação em que impugnante o Ministério Público Eleitoral. Na tela, no cantilho superior, o logo do TRE, no canto direito inferior, janela de livros com intérprete. Venceslau Vilhena Sênior. É uma continuação de julgamento. O julgamento começou em 26 de novembro de 2024, em que o nosso tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, conheceu da ação de impugnação de mandato eletivo e, no mérito, após o voto do juiz Carmo Antônio relator, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normando de Souza e Rivaldo Valente, julgando-a improcedente, pediu vista este que vos fala. Na continuação de julgamento ocorrida em 19 de 12, nós voltamos então a julgar a matéria em que proferi meu voto votando pela procedência da ação de impugnação de mandato, em que naquela oportunidade, se todos lembram, o desembargador Carmo Antônio ratificou seu voto, complementando as informações e seus elementos de fundamentação pela improcedência da ação. O juiz, então, naquela oportunidade, o juiz Anselmo Gonçalves pediu visto, mas os votos foram ratificados pela improcedência pela juíza Tina Souza, Normando de Souza e Rivaldo Valente. Nossa sessão de agora é para ouvir o voto de vista do juiz Anselmo Gonçalves, a quem eu passo a palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele trata-se é de ação de branco, impugnação careca, de usa mandato óculos de eletivo por armação meio da escuro qual se e traz busca toga apurar preta. possível fraude à cota de gênero em suposta violação ao artigo 10, parágrafo 3º da Lei nº 9.504 de 97. Na sessão jurisdicional de 19 de 12 de 2024, solicitei vista dos autos para uma análise aprofundada, considerando a relevância e complexidade do caso, especialmente diante da síntese trazida pelo voto vista apresentado naquela oportunidade e do voto complementação subsequente do juiz relator. Um aspecto que me chamou especial atenção no voto vista foi a afirmação, respaldada nos depoimentos das candidatas que denunciaram a possível fraude, de que não lhes foi garantido o repasse de recursos pelo partido, sem que houvesse qualquer recusa de recebimento por parte delas. Pelo contrário, consta que elas aguardaram ansiosamente o envio dos valores prometidos, que nunca foram disponibilizados, tornando-se essa a razão determinante para suas desistências. Conforme se extrai da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, a fraude à cota de gênero configura-se, dentre outros elementos, com a ausência de movimentação financeira relevante. Súmula número 73 do TSE. A princípio, de fato, as declarações das denunciantes fazem crer que, diante do não repasse de recursos públicos para fins de financiamento de campanha, estaria configurada a presença de candidaturas inviáveis, portanto, fictícias, o que não se admite. Ocorre que a dúvida que tinha sobre o ponto foi dissipada ao reanalisar a complementação feita pelo ilustre juiz relator, que, de forma didática, demonstrou que aquelas candidatas renunciaram em 6 de 9 de 2022 e a maioria dos demais candidatos do partido recebeu recursos apenas após essas desistências, inclusive o deputado estadual Max da ABB, o terceiro mais bem votado do partido, com 5.823 votos. Recebeu, por último, a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha somente em 26 de 9 de 2022, a 10 dias do pleito. Fecho aspas. Conjugado com isso, é imperioso destacar que as candidatas denunciantes, juntamente com outros candidatos da agremiação, também receberam recursos públicos para financiamento de campanha. Em outras palavras, caso não tivessem renunciado, as interessadas, assim como os demais candidatos, também poderiam ter realizado a campanha, ainda que poucos dias antes do pleito de 2022. É certo que o desejável seria que todos tivessem em conta bancária os valores financeiros necessários para a realização da campanha nos primeiros dias em que a legislação permite a propaganda eleitoral. Todavia, não se pode esquecer que o gerenciamento do recurso público, assim como outros temas atinentes à organização dos partidos políticos, está sujeito à conveniência e estratégia de cada agremiação, não cabendo à Justiça Eleitoral imiscuir-se em tais assuntos de natureza interna corporis, sob pena de violação às garantias constitucionais estabelecidas para a organização partidária. Nesse sentido, no tocante à divisão de recursos, a legenda pode direcionar a quantia e o período que melhor atender aos interesses políticos, no sentido de dar destaque às candidaturas viáveis, sem que isso, por si só, implique violação à necessária promoção de participação política feminina. Ante o exposto, diante da complementação, acompanho o voto do juiz relator. Como voto, senhor presidente? Obrigado, juiz Anselmo Gonçalves. Eu, então, proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, negou o provimento ao agravo. Conheceu da ação de impugnação de mandato eletivo e, no mérito, por maioria, julgou-a improcedente nos termos dos votos preferidos. Vencido o juiz Carlos Toque. Retorna a presidência ao juiz João Lages, desembargador. Obrigado, desembargador Torque. Em ambiente Obrigado virtual, mesmo. E desembargador Vossa João Excelência, Lages. quem quiser continuar conosco, infelizmente eu não vou poder lhe entregar um cafezinho virtual, porque temos que falar para o Elon Musk e ver se ele faz alguma forma de nós virtualmente, né, compartilharmos um café nesse momento. Despeço, porque aqui começou a chover forte, então agora que vai ficar estável aqui sou eu. Então, despeço-me desejando bom trabalho a todos, bom final de semana e até o dia 24. Tchau, Torque. Bom final de semana. Então, vamos voltar ao item 1 e 2, é o julgamento em conjunto da pauta.
Trata-se do habeas corpus criminal 600.272 de 2024 e o habeas corpus Na tela, criminal desembargador João Lage. 600.200 de 2024, ambos em que o paciente é o Anderson de Oliveira Alves. Os advogados são Cleiton Luiz Maciel Santos e Lúcio Fábio Vieira Ferreira. O relator destes processos é o juiz Normand de Souza e atuarão como vogais com Sua Excelência os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e João Neves. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Doutora Sara. Foco no juiz Vendo aqui Normand de também na Souza, de tribuna o negro de doutor pele clara, Cleiton, tem não é cabelos isso, castanhos escuros, O Cleiton, que presos para tá trás, junto os de óculos de Lúcio armação Fábio, que é escura, advogado, e traz são toga advogados de preta. Luanderson. Eu até perguntei quando eu vi Vossa Excelência se o senhor ia fazer alguma sustentação oral, você falou que não, né? Então, senhor presidente, eu mandei aí o relatório, que no papel é um pouco grande, mas eu vou resumir, até porque Vossa Excelência também está à distância e pode perder alguma coisa a respeito da conexão. São 2 habeas corpus. Em verdade, um mais abrangente que o outro, porque esse primeiro habeas corpus, que foi impetrado lá no início, em setembro, outubro, ele recebeu algumas decisões, mas, em resumo, é aquele caso em que o paciente, Luanderson de Oliveira Alves, o caçula, foi candidato a vereador, teve a prisão decretada, depois num dos mandados de segurança, num habeas corpus, eu revoguei a prisão, mas no mérito, nós, inclusive com a minha mudança, eu mantive novamente, decretei a prisão novamente. Então, um é mais abrangente que o outro. Então, eu penso que é desnecessário ficar lendo o relatório. No mérito, o que eu vejo é o seguinte: a questão do Luanderson, já relatada, Normandes, um minutinho só. Porque admissão, né? Eu acho que Desculpa, é sobre a admissão, não é isso? O relatório é esse, Excelência. Eu acho que o Ministério Público, sim, está aqui e vai falar sobre isso. eu acho que eu li o parecer Na judicioso tela, da doutora desembargador João Sara Lage. e a sugestão que o Ministério Público deu me parece tecnicamente mais adequada, ou seja, receber esse pedido de reconsideração como uma... É porque esse pedido de reconsideração como agravo, na verdade, ele vai ficar Agora prejudicado foco porque nós no vamos juiz julgar o Normand de mérito, Souza. entendeu? Nós vamos julgar. Tá, mas aí vamos ouvir a Isso. Sara, eu acho que é muito importante dar a Exatamente. palavra para o Ministério Público. Isso. Doutora Sara, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa Foco na tarde, Procuradora Regional senadores, Eleitoral, doutora Sara nobres Cavalcante. Ela é advogados aqui branca, de presentes, cabelos caros castanhos servidores. escuros, lisos, longos. Em Usa apreciação leve do atrás, pedido sobrancelha bem de desenhada, consideração, nariz que entendo que afilado, seja o caso de batom ser recebido lúdico, como traje a toga agravo, as razões suscitadas me parecem inadequadas para justificar a liberdade provisória do paciente, tendo em vista que os fundamentos, dizendo respeito, no caso, à complexidade da investigação, a demora da investigação, por se tratar de uma investigação que envolve uma série de perícias a serem realizadas, vários materiais que foram apreendidos, se verifica por essas circunstâncias que não existe uma demora injustificada. Não existe um atraso na investigação que pudesse justificar o afastamento da preventiva, tendo em vista que as razões que foram declinadas pela juíza da sexta vara permanecem e não há como se justificar, como quis criar a defesa, que é possível a aplicação da mesma racionalidade que foi acolhida no habeas corpus proposto pelo Gesaías a esta circunstância, tendo em vista que o Gesaías, embora tenha alguma relação com a facção, e por isso teria sido, de fato, decretada a sua preventiva, ele não faz parte da facção. Então, essa é uma circunstância também que deve ser sopesada. Então, o que o Ministério Público tem a colocar é que permanecem, subsistem as razões da preventiva e que
as circunstâncias levantadas pela defesa no sentido de se aplicar o princípio da isonomia, pelo princípio da isonomia, a mesma conclusão que se aplicou no caso do Gesaías, não se sustenta, e tampouco se sustenta eventual mora da autoridade policial, tendo em vista a complexidade da investigação. Por essas razões, o Ministério Público pugna pela rejeição do habeas corpus. Ok, devolvo a palavra ao relator. Então, senhor presidente, conforme relatado, Falta trata-se no da juiz impetração Normani de Souza. HCs visando a soltura de Luanderson, da prisão decretada durante o período eleitoral referente ao pleito de 2024. O paciente, à época, foi registrado como candidato a vereador e, dessa forma, inicialmente, alegou que não poderia ser preso no prazo de 15 dias, anterior à data da eleição, o que foi prontamente rechaçado por essa corte, em razão da prisão ter sido decretada antes do lapso temporal que garantia essa imunidade. Contudo, lhe foi concedida a liberdade provisória, sendo posteriormente revogada. Dessa forma, fica claro que o HC inicial trata da prisão que já foi revogada, portanto, não havendo necessidade de nova incursão nas razões ali expendidas, pois todas foram analisadas pelo TRE no julgamento do agravo regimental interposto, e determinou a prisão preventiva. A emenda está aqui transcrita, eu vou pedir desculpa para não lê-las, para não cansar Vossas Excelências, mas está aí na tela, né? Eu disponibilizei. Com efeito, esse primeiro HC atacava a prisão decretada no calor da disputa eleitoral e onde se manifestava uma condição intransponível para a concessão da soltura, a coação de eleitores. Tal fundamento, mas não persiste. Permanece em Resta, foco no então, juiz verificar se Normani os argumentos Souza. trazidos na segunda ação, que é o 0600-272, possuem o condão de determinar a liberdade do demandante. Nesse passo, eu vejo que as alegações de ausência de fundamentação idônea para a continuidade da prisão, falta de isonomia com relação à decisão que concedeu liberdade para outro réu e apresentação voluntária foram devidamente rechaçadas na decisão liminar, não merecendo emendas nas justificativas ali representadas. Eu trago aqui também os trechos onde nós analisamos isso, ou foi analisado na liminar. Também penso que não é necessário ler, mas vamos comentá-las. Foi afastada a questão da ausência de fundamentação idônea para a continuidade da prisão. Foi dito que as facções criminosas geralmente operavam com estrutura organizada. A liberdade desses membros pode representar uma ameaça à ordem pública, tal. Então, isso tudo muito bem analisado. As demais alegações apontadas na inicial careciam de suporte informativo quanto ao estado do inquérito, o que foi feito por meio de comunicado à juíza eleitoral. Nesse contexto, eu passo a entender que as alegações apresentadas demonstram que o excesso de prazo para encerramento das investigações está firmemente condicionado à extração de dados pela perícia. O próprio MP citou 2 IDs que eu vou ler, um resumo. No ID 5223026, disse o seguinte: há indício que se ressaltar a complexidade da presente investigação e a significativa quantidade de material apreendido e extraído. Dito isso, esclarece-se que as diligências de análise dos materiais citados estão em curso. Então, logo sejam encerradas, esta autoridade policial dará novo impulsionamento ao feito. No outro ID, porque, salvo engano, o Ministério Público pediu um complemento diretamente à autoridade policial. Está dizendo o seguinte: apresentadas as dificuldades que permeiam a investigação, a equipe de análise não se excusa de direcionar esforços para que seja finalizada a fase preliminar de análise do material apreendido, reforçando que extenso material analisado não necessariamente resulta em extenso material probatório, principalmente se consideradas as vicissitudes apresentadas, bem como o relatório de análise dos itens apreendidos não evita que novos fatos / elementos venham a gerar a necessidade de nova análise de determinado tópico. Ou seja, eu observo que essas informações que foram citadas no parecer ministerial para justificar o atraso da persecução criminal, mas, no meu sentir, tais afirmações não são suficientes para justificar a manutenção da prisão.
Ok, a autoridade policial está dizendo ali que precisa de mais tempo, que é necessário isso, que está justificando. Mas não vi, de concreto, apontamento de onde está a necessidade de manter-se preso para as investigações avancem, para que as investigações avancem. Em outras palavras, o periculus libertatis, requisito essencial para a manutenção da prisão preventiva, que vem desde dezembro do ano passado, não está demonstrado. Eu vou lembrar que aquele caso, ele esteve solto por um período, depois ele se apresentou depois das eleições, e aí veio uma minha liminar que soltou 6 dias depois, e quando foi revogada a prisão, aqui no plenário, ele estava solto e foi preso novamente. Então, somando todos os dias, são 6 dias lá ao início e mais 73 até hoje. E foi encontrado, né? Eu vou até falar disso mais adiante. Como citado pelo delegado de polícia, o material que foi colhido não pode ser entendido nesse momento como material probatório da culpabilidade. E por ser em quantidade elevada, importa em um tempo extensivo e esse interregno pode se tornar ainda maior. Ainda acaso que for periciado, determine necessidade de novas análises. Foi isso que ele disse. Essa procrastinação probatória é motivo de prorrogação da persecução investigatória, mas não pode ser entendida como fator para a manutenção da prisão preventiva, no meu entendimento. A continuidade da prisão deveria estar calcada em fato incontroverso que permita aferir a possibilidade de o paciente influenciar direta ou negativamente na instrução criminal. Ora, passada a fase de colheita de provas materiais e ficando assentado que a demora se dá em razão da complexidade e quantidade do acervo a ser periciado, não encontra guarida o periculus libertatis. Eu reforço que não vislumbrei nessas informações onde está comprovado que a prisão é necessária para se manter, para que seja feita essa análise com ele preso. Ademais, também percebo que mesmo depois de solto por alguns dias, ele foi preso sem maiores dificuldades depois, tendo isso um indicativo de que não está causando empecilhos à aplicação da lei penal. Conveniente também registrar que o paciente asseverou não possuir maus antecedentes, sendo logo primário, e essas condições favoráveis não foram negadas pelo MP, pelo Ministério Público Eleitoral. Ao contrário, né, até disse que tais condições por si só não seriam suficientes para ele ir à custódia, e realmente não são. Ele não está sendo revogado por mim em razão de ser bons antecedentes, mas sim por eu não ver a necessidade de estar preso. Nós temos que lembrar que no Brasil a prisão preventiva não é antecipação de pena. Embora eu até defenda que devia haver uma mudança na lei, mas não é. A magistrada que informou não refutou o fato do requerente possuir filha com o espectro autista, tendo inclusive comprovado que a mãe da criança é falecida, o que impõe o encargo de cuidar de pessoa com necessidade especial. E também isso por si só não é motivo para ser solto. Então, pelo exposto, eu entendo que está ausente o requisito essencial para a manutenção da custódia, motivo pelo qual eu voto pela prejudicialidade daquele agravo, né, que estava nos autos 627.2, e de forma conjunta eu voto pela concessão da ordem nos habeas corpus 0600.200 e 0627.2, porque no mérito é mais amplo, né, do que o agravo que estava lá. Todavia, tendo sido apontado nos autos que se trata de uma investigação do crime de formação de quadrilha, facção, convertentes em outras possíveis práticas delitivas graves, como homicídio e tráfico de drogas, se mostra necessário garantir que o investigado seja coibido de empreender fuga. E, dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão encartadas no Código de Processo Penal são necessárias para garantir que a persecução penal continue dentro da normalidade. Assim, eu voto pela adoção das seguintes cautelares previstas no 319 do CPP. Comparecimento mensal no juízo de garantias para informar e justificar suas atividades. 2. Aqui é uma situação especial
que, em razão do decreto prisional, lá na motivação da prisão, ter se atestado que o paciente tinha acesso e influência para outros acessarem o Poder Executivo, quando ele era candidato e tal, teve isso, né? Eu entendi por bem proibi-lo de frequentar repartições públicas do Poder Público Municipal aqui em Macapá. Fica a proibição também de manter contato com pessoas relacionadas aos fatos apurados, proibição de ausentar-se da comarca de Macapá sem prévia autorização judicial, enquanto persistir esse indiciamento, obviamente, recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 20 horas e nos dias de folga por todo o período. Monitoração eletrônica pelo período mínimo de 90 dias. Tal medida deve ser adotada pela autoridade policial antes da liberação prisional. Então, providências práticas para que antes da soltura esteja monitorado. É assim que eu voto, Excelência. Obrigado, Heron. Na tela, desembargador João Lattes. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procuradora regional, ilustres advogados presentes. Senhor presidente, diante da complexidade da matéria, sobretudo foco no juiz Valdo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, cortiços laterais, os óculos de armação escura, tem barba prazo regimental para grisalha, analisar. escanoada, Porque eu concordo traje toga com as preta. partes que o relator se posicionou, mas eu preciso me segurar do meu voto, analisar outras questões envolvendo esse processo. Posso vir, senhor presidente? Eu não sei, eu vou adiantar meu voto, mas Na antes de tela, fazê-lo, desembargador eu João faço Lattes. isso porque não sei se vai dar tempo, já que está terminando o meu mandato, já há alguns dias, daqui a pouco termina, e eu estou absolutamente preparado para proferir voto, mas como eu sou o último, eu indago se algum dos meus antecessores quer antecipar. Não posso proferir, né? Senhores membros do Tribunal Regional Eleitoral, senhora Procuradora Regional Eleitoral, ilustres pares, deixa eu só colocar melhor aqui minha tela. Nós estamos diante desses dois habeas corpus em que, resumidamente, os impetrantes vêm buscar a soltura do paciente em face de seis motivos, 6 pontos que foram pontuados ao longo de suas razões, né? Ausência de fundamentação da decisão, isonomia em relação a Gesaías Silva da Silva, apresentação voluntária do réu à prisão, ele apresentou-se voluntariamente, aliás, à Polícia Federal no dia da prisão, excesso de prazo e ausência da denúncia, situação familiar e primariedade ou ausência de antecedentes. Eu adianto que, em relação ao tópico ausência de fundamentação, isonomia em relação a Gesaías Silva, excesso de prazo e situação familiar, esses argumentos não servem para acolher aquilo que os impetrantes vieram buscar. Primeiro porque no dia em que foi proferida a decisão que decretou a prisão, havia motivo, já vou abordar o fundamento que o juiz utilizou para decretar a prisão. Então, a decisão está fundamentada, muito embora, na atualidade, penso que os motivos que ensejaram a decretação, eles não subsistem mais. Explanarei e demonstrarei isso por quê. Exonomia e geração a Gesaías Silva da Silva são situações absolutamente distintas que não podem ser tratadas de modo igual em relação àquilo que está sendo investigado. Excesso de prazo e ausência da denúncia está muito bem justificado que isso não é, em face de terem sido apreendidos alguns celulares, aliás, muito celular, muito material, e a Polícia Federal mostrou que alguma coisa ela já fez. Ocorre que, como são muitos, esses dados, esse levantamento da prova digital, ela não é tão simples de fazer instantaneamente, mas de acordo com a informação que tem nos autos, em especial no ID 5223838, o trabalho de conclusão desse material de análise já está bem adiantado e acredito que logo, logo nós teremos essa conclusão. E, por fim, a situação familiar, que não ficou
aprovada, como o próprio relator disse na sua decisão. É preciso, primeiro, contextualizar alguma coisa para nós aqui que vamos julgar esses fatos. É preciso contextualizar como é que foi que tudo isso aconteceu, para que nós possamos ter condições de dar uma decisão, e eu já adianto que vou seguir a linha do ilustre relator pela concessão clausada, concessão parcial, mas é preciso compreender que tudo começou a partir do momento de apreensão de alguns celulares no IAPEM. E dali se levou esses aparelhos à perícia da Polícia Federal e descobriu-se que havia muito indício de que esse paciente, que o nome dele é Luanderson de Oliveira Alves, conhecido nos meios policiais como Caçula, estaria concorrendo ao pleito passado e estaria utilizando de membros da FTA para coagir e comprar votos. Isso foi comunicado e daí foi assim que chegou para o nosso juiz eleitoral, da zona eleitoral, que culminou, afinal de toda a análise, decretando esta prisão. Eu faço um ponto muito relevante que não tem a ver com este julgamento, mas é preciso que os ilustres pares estejam atentos quando forem julgar, porque, ao decretar a prisão, o juiz verificou uma conexão dos crimes eleitorais de coação eleitoral e compra de votos, com os seguintes crimes: tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em relação à organização criminosa, há indício que está sendo investigado a partir de conversas que ocorreram em WhatsApp. Mas em relação ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, a decisão, como foi preferida, ela não pode subsistir. É preciso fazer esse recorte logo para que nós não nos percamos nessas investigações. Eu digo isso porque o tráfico de drogas só estaria conexo a um crime eleitoral se, por exemplo, a pessoa do candidato, alguém por ele, estivesse dando entorpecente em troca de voto. Isso nem de longe existe nas conversas que estão transcritas na decisão que decretou a prisão e foi proferida exatamente no ID. Um minutinho só, que é preciso dizer isso, porque o meu voto depois eu vou apresentar ele escrito e eu não quero perder o meu raciocínio, peço apenas uma compreensão. Está no ID 12 22 66 129 do processo 0600 081-61.2024, onde foi decretada a prisão e o juiz transcreve todas as conversas de WhatsApp que levaram ele a adotar essa posição, essa decisão de prisão. Não há nenhuma conversa ali em que alguém mande entregar droga em troca de voto. E, lógico, a conexão no processo penal, ela significa a ligação, a união, o vínculo, a relação lógica ou causal, o nexo, a coerência entre um crime comum e um crime eleitoral. Só nessa situação é que nós podemos dizer que a justiça eleitoral atrai os crimes comuns. Porque se não fosse assim, todos os processos, eventualmente, que responderá o paciente na justiça comum, viriam para cá, para dentro destes autos. O que é incabível, o que é desarrazoável. Não há uma alegação, um vínculo por conexão do tráfico de drogas com os crimes eleitorais e as conversas transcritas, repito, elas mostram isso. Como também não há nenhuma conexão com a lavagem de dinheiro, porque os motivos que levaram a reconhecer uma lavagem de dinheiro não tem nada a ver com a justiça eleitoral. Seria um crime eleitoral, seria um crime eleitoral conexo à lavagem de dinheiro, algo muito próximo, ou daquilo que ocorreu, muito próximo não, daquilo que ocorreu de fato no mensalão, em que alguns
corruptos da Petrobras lavavam o dinheiro da corrupção através de doações eleitorais para o PT. Imagem para o plenário. Todos os dias na televisão, Na tela, desembargador João isso Lange. para os alunos da Universidade Federal do Amapá, toda vez que o Rui Costa, que era o presidente do PT, ele chegava na frente da televisão para dizer que, não, que todas as doações feitas ao PT foram declaradas na Justiça Eleitoral, aí estava a prova consumativa de que dinheiro da corrupção sujo entrou nas contas de um partido para disputar uma eleição. Foi esse crime eleitoral que foi conexo, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, com crimes eleitorais de competência nossa. Mas neste processo específico desses HCs, nem de longe isso aconteceu. A suposta lavagem de dinheiro diz respeito a atividades da própria facção, a família Terror Amapá, FTA, que nada tem a ver com o assunto eleitoral. Então, dito isso, e é importante dizer isso, porque os motivos que levaram a decretar a prisão são os seguintes. Está na página 18 da decisão que decretou a prisão. Item 4, prisão preventiva. Na parte que interessa diz, entre aspas, no caso, fatos apurados, entre parênteses, compra de votos, coação eleitoral, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e promoção de organização criminosa, fecha parênteses, são contemporâneos e, se não forem interrompidos, continuarão a ser praticados, o que revela que a prisão é necessária para conter as atividades desenvolvidas pela organização criminosa, considerando ainda o atual momento do pleito eleitoral de 2024, abre parênteses, menos de um mês até a data das eleições, fecha parênteses, denota-se especial relevância à atuação estatal no sentido de repelir a reiteração de crimes eleitorais, que, em tese, beneficiam a candidatura de um dos investigados, fecha parênteses. Esse foi o motivo que levou o juiz eleitoral a decretar a prisão, a garantia do pleito. Repito, considerando ainda o momento do pleito eleitoral, menos de um mês até a data das eleições, ele decretou a prisão por esta razão. É lógico que, depois disso, e ao deferir o pedido de revogação que foi feito pelos nobres impetrantes, o juiz eleitoral acrescentou outros argumentos. Ele acrescentou outros argumentos. E ele falou que o paciente fugiu, e por isso era necessária a continuação da prisão. Ele falou, abre aspas, há evidências de que, em liberdade, o paciente poderia comprometer a garantia da ordem pública, interferir na instrução criminal e utilizar sua influência para constranger testemunhas ou dificultar a apuração dos fatos, especialmente diante de sua possível vinculação a organizações criminosas, fecha parênteses. E ele acrescentou ainda um outro argumento, o histórico do paciente, que recomendaria a decretação da prisão, base em comportamento, é ele que diz, comportamento reiterado do paciente em crimes graves. E por isso ele não revogou a prisão, ele não atendeu o pedido de revogação, acrescentando mais esses motivos. Muito bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ é pacífica, mutatis mutandis, quando diz que um tribunal de segundo grau não pode suprir a ausência de motivação do decreto prisional proferido pelo juiz singular. Digo mutatis mutandis porque, da mesma forma como um tribunal não pode suprir uma fundamentação que não é completa, não pode, a meu ver, no meu juízo, um juiz monocrático, num pedido de reconsideração, acrescentar outros argumentos para manter a prisão. Repito, no caso concreto, o que levou o juiz a aprender, a efetuar a prisão, foi exatamente garantir o pleito eleitoral. Então, exatamente por isso, eu passo a analisar os motivos pelos
quais eu entendo que essa prisão hoje ela não tem mais necessidade. E digo isso porque o artigo 306 do Código de Processo Penal, ele diz que o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, revogar a prisão se no decorrer da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, como decretá-la de novo. Ora, para mim, no meu modo de ver, se a decretação originária foi para garantir o pleito, para que um suposto faccionado não concorresse ao pleito, então foi decretada para isso, ela deixou de ser necessária, a meu juízo, com o fim das eleições. Esse é o primeiro ponto que eu tenho a dizer, né? Não que a prisão não estivesse fundamentada, ela foi fundamentada, mas ela deixou de ser necessária, esse ato deixou de ser necessário. O juiz, ele falou sobre a fuga do paciente. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu sei perfeitamente que há uma diferença enorme entre um réu foragido e um réu fugitivo. Porém, eu não vi das informações que foi prestada pelo juízo, e essas informações eu tirei do seguinte ID, que eu preciso também mencionar para não correr o risco de me perder. Com as informações estão no ID 52.22.890 destes autos, certo? Dos autos 272, que nós estamos julgando, um deles. Eu não vi da decisão se houve uma procura dessa pessoa para ela ser declarada foragida. Fugitiva ela não é, porque não foi presa. Mas foragida, eu teria que entrar, fazer incursão na prova dos autos, e não é esse o motivo, né? Aquilo que no HC o magistrado deve fazer. Mas não há na informação. E eu não estou entrando, em hipótese alguma, eu estou entrando na prova dos autos. Eu estou trabalhando com aquilo que de documento tem no processo. E as informações estão lá. E ela não fala nessa situação de como é que procuraram ele para prender. Porque ao expedir a ordem de prisão, ali no dia 13, salvo engano, foi no dia 13, salvo engano, ao expedir a ordem de prisão, a polícia deve ter ido atrás, não há informação aí, não há na informação estes elementos. Então, não posso também adiantar, né, como o juiz, no pedido de revogação, fez, que ele era foragido. Não sei. Mas o certo é que ele se apresentou. E para mim e para a jurisprudência, é antiga a lição. Quem se apresenta, em tese, não quer fugir da responsabilização criminal. É assim que a gente aprendeu desde da universidade. O segundo ponto, e no pedido de revogação também não tem cabimento a gente acolher isso, é quando o juiz fala que há evidências de que em liberdade o paciente poderia comprometer a garantia da ordem, interferir na instrução e utilizar da sua influência para constranger testemunhas ou dificultar a apuração dos fatos, especialmente diante de uma possível vinculação à organização criminosa. Primeiro, que nós não podemos decretar uma prisão ou manter uma prisão com ilação. Dizer que há evidências que ele poderia comprometer a garantia da ordem sem apontar aonde é que ele está ameaçando testemunhas, é ilação. Nós não podemos trabalhar nesse sentido porque, para o direito brasileiro, vige a liberdade, que só pode ser privada se elementos, motivos e fundamentos concretos existirem e devem ser fundamentadamente apontados pelo magistrado para autorizar a privação de uma liberdade. Isso é garantido não apenas por tratados internacionais, permanece na tela, desembargador João Lage, signatários, como também pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Penal, que já deixa questionado todas essas normas que os pacientes, que os impetrantes pediram para questionar. Então, deveria ter uma informação de que, concretamente, esse paciente interfere.
E aí eu me debrucei, eu fui de novo para dentro da decisão. E na decisão, a transcrição, são muitas transcrições de conversa de WhatsApp. E ainda ponto lá que fala de coação eleitoral, ainda neste ponto, em nenhum momento há uma obrigação para alguém votar, para alguém fazer isso ou aquilo. Essa coação eleitoral que trata ali, eu vi, pelo menos até onde eu vi, que está transcrito, ela deixa uma dúvida que pode ser que nem seja uma forma, vai depender muito da forma como cada um de nós vai interpretar, mas não fica claro, né, que ele comprometeria uma futura investigação, porque naquelas transcrições não ameaça ninguém. Aliás, ninguém por ele ameaça ninguém. Não há uma ameaça velada. Então, eu não posso concordar quando o juiz diz que poderia comprometer a garantia da ordem pública. E também não posso concordar sobre a possibilidade de vinculação dele à organização criminosa, porque quando o juiz diz isso, é possível que esteja vinculado a uma organização criminosa, o juiz também não tem certeza. E no ordenamento jurídico brasileiro, a dúvida sempre em favor do réu. Então, veja, quando o juiz diz a possível vinculação em organizações criminosas, eu tenho que me curvar para os argumentos dos impetrantes, em que eles questionam a questão até da cadeia de custódia. Está muito questionado isso lá. Eu não sei, eu não analisei porque essa prova ainda está na Polícia Federal. Mas é questionado. E eu, diante disso, diante do que tem nos autos, tenho que ficar com o princípio, garantindo neste momento o princípio da presunção de inocência. Isso aí é regra básica para nós que somos julgadores. Um terceiro ponto que foi utilizado pelo magistrado é o histórico do paciente. Diz o juiz que a prisão é decretada com base no comportamento reiterado do paciente em crimes graves. E ele fez para garantir a ordem pública em risco da instrução. Eu peço licença para compartilhar com vossas excelências as certidões criminais que consultei ainda há pouco do réu. É necessário fazer isso porque essas certidões criminais, o juiz eleitoral, que é o juiz criminal na justiça comum, ele tem acesso ao mesmo documento que eu vou compartilhar em tela. Vossas excelências. São esses os processos que Luanderson de Oliveira Alves tem na Justiça Estadual. No gabinete 1 da Central de Garantias, há um pedido de custódia, uso provisório de bens apreendidos. Está até arquivado, era uma investigação. No gabinete 1 também tem um pedido de busca, que está em andamento. Um pedido de busca e apreensão. E, se não me engano, esse pedido, eu não entrei nesse processo. Mas, se não me engano, é esse pedido de busca que originou toda a perícia lá que documento PDF à direita, em mini janela, desembargador João Lage. Mas é um pedido de busca. Na sexta vara civil, ele tem um cumprimento de sentença, uma ação meritória. Ele diz que ele é comerciante, ele se qualifica como comerciante. Ele tem um processo na segunda vara de família. Também não sei o que é isso. Investigação de paternidade. O juizado criminal, ele tem um crime contra a liberdade individual, coisa lá de 2011. E está extinta a punibilidade desde 2012. Tem também no juizado criminal um termo circunstanciado, um TC, de um crime contra a liberdade individual, também de 2011, ou seja, de mais de 10 anos. Eu não sei de onde o juiz eleitoral tirou a ideia, a alegação e a afirmação que ele faz isso na decisão, de que a prisão é decretada com base em comportamento reiterado do paciente em crimes graves. Mas este sujeito não responde a nenhum processo na Justiça Estadual. E como não veio nenhuma certidão da Justiça Federal, e também não há nenhuma informação nos autos nesse sentido, porque se tivesse, certamente, a própria juíza Carline, que prestou as informações, teria mencionado isso. Então, no pedido de reconsideração,
ao inovar e trazendo esse novo ponto para manter uma prisão, ele teria dito, lá na Justiça Federal tem esses processos. Então, eu acredito piamente que não tenha. Então, eu não posso, logicamente, acolher esse argumento de que é uma pessoa voltada ao crime. Repito, o que tem lá transcrito na decisão em termos de conversa de WhatsApp, em tese o comprometem. Em tese comprometem. Não em todos aqueles crimes. Não em todos aqueles crimes eleitorais, sim, eu estou falando aqui, dentro da minha área de jurisdição eleitoral. Mas eu não posso dizer que, com base naquilo que aquelas conversas, que eu vou ter que averiguar essa cadeia de custódia, porque a defesa está dizendo que houve uma quebra enorme na cadeia de custódia. E se isso ocorrer, eu não vou fazer ilações, não vou fazer previsões, mas se a cadeia de custódia não foi preservada, é na lei. Podemos utilizar isso para dizer que é uma pessoa completamente voltada à prática de crimes. Então, senhores membros eminentes pares do Tribunal Regional Eleitoral, essas são, em suma, esses são os fundamentos pelos quais eu acompanho o relator. Eu estou dando, o meu voto é dando parcial provimento a estes HCs, porque eles estão pedindo apenas subsidiariamente as medidas cautelares que o doutor Normandes acabou de mencionar. Eu já tinha notado todas elas também como aquelas que são pertinentes ao caso. Acrescento, e para ficar bem claro, não apenas ao paciente, quando ele for intimado dessa decisão, mas também aos eminentes impetantes, que eu acrescento o nome das pessoas às quais ele não deve ter acesso. Ele não deve ter acesso em hipótese nenhuma. Pastana Moraes, Luciano Reinaldo de Oliveira, Gesarias Silva e Silva, Jefferson Bruno da Luz Dias, Luciana Sandim de Oliveira, Elton John de Oliveira Gomes, Rafael Pinheiro Alves, Jefferson Bruno da Luz Dias, Luciano Reinaldo de Oliveira, Paula de Souza Brito, Breno Anjo dos Campos, Alexandra Nascimento Salles, Ozeniro de Carvalho Freitas e Gisele de Oliveira Gomes. Eu acrescento especificamente essas pessoas, porque se na frente tiver prova de que ele entrou em contato, ao menos, com essas pessoas por via de WhatsApp, a medida ela deve ser, logicamente, revogada. Tá bom? Então, com essas considerações e pedindo venha por ter me alongado, mas eu acho que é necessário em face da repercussão que teve este processo no âmbito das eleições, e quero dizer que ele é muito diferente daquela situação que ocorreu em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, em que o Rio de Janeiro, mesmo sem condenação, o TSE indeferiu o registro de um suposto candidato, aliás, que supostamente estaria envolvido com milícias no Rio de Janeiro. Eu quero dizer que aqui nós não estamos diante de um pedido de registro, nós estamos diante de uma situação concreta que privou de liberdade uma pessoa, e que ainda está uma pessoa que até agora é primária e tem bons antecedentes, por aquilo que está na tela. A prisão preventiva decretada, logicamente, fora de um contexto de registro de candidatura. Além do mais, pelo aquilo que nós acompanhamos nas notícias de jornal e televisão, aquela situação do suposto miliciano carioca, ela é provada permanece com pela imagens, dupla esquerda, é provada com documento cenas PDF, de e à violência. direita, Isso desembargador tudo foi João Lopes. mostrado em âmbito nacional. Aqui, o que temos são mensagens de WhatsApp e temos que ver a validade realmente dessa cadeia de custódia. Então, senhores pares, mais uma vez, agradeço a compreensão e eu concedo parcialmente a ordem acompanhando o relator.
Embargador, eu queria só fazer uma colocação. Imagem ampla do O plenário. senhor ainda nos ouve? Eu não estou vendo ele mais? Sim. O senhor está coberto de razão, foi uma falha minha e os nomes aí que o senhor citou, né? Exatamente, é melhor, é correto deixar claro que não deverá proibição de contato com essas pessoas que o senhor mencionou. Foi uma falha minha de não ter mencionado os nomes corretamente aqui. Então, nesse ponto, eu altero aqui a minha posição para entender, assim como o senhor colocou essa condição ali. Uma das cautelares tem o acréscimo desses nomes, com razão. Bom, presidente, só para constar, se eu colocar na certidão, que o voto de vista Imagem trarei ampla do na plenário. próxima sessão, tá? Para evitar a intimação das partes. Feito. Próxima sessão vai ser segunda-feira, então já estão intimados os advogados presentes. Na tela, desembargador João Lage. Provisório TRE do Amapá, por unanimidade, conheceu dos HCs e, no mérito, após o voto do relator concedendo parcialmente a ordem, no que foi acompanhado pelo juiz João Lages, que adiantou em face do término de seu período eleitoral, pediu vista o juiz Rivaldo Valente. Os demais aguardam. Eu cumprimento aí mais uma vez os advogados presentes e vamos prosseguir no item 3 da pauta, tá bom? Em julgamento, o item 3 Imagem ampla do plenário, Estou vendo que está agora na segredo tela, de justiça desembargador aqui. João Eu Lage. pergunto para o relator, mantém ainda, doutor Anselmo, um segredo? Necessidade, senhor presidente? Como é, Anselmo? Não entendi. Não há necessidade. Perfeito. Então, vamos prosseguir no item 3, mandado de segurança civil número 600.205, de 2024, origem Macapá, o impetrante Gilvan Pinheiro Borges, impetrado, a autoridade impetrada é o juiz da segunda zona eleitoral. Terceiros interessados são o Facebook, Serviços Online do Brasil Limitado e a União Federal. O relator é o juiz Anselmo Gonçalves e comporão a turma julgadora por sua excelência os vogais Juína Tina Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente, Carmo Antônio e João Lages. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Gilvan Pinheiro Borges em face de ato praticado pelo juiz eleitoral da segunda zona eleitoral de Macapá. O impetrante alega que a autoridade impetrada proferiu decisão nos autos da tutela cautelar antecedente número 06086, dígito 83 de 2024, ajuizada em 13 de 9 de 2024, objetivando compelir a empresa Meta Facebook Brasil a fornecer os metadados de login e sessão relativos aos usuários das contas de Instagram. Aqui, Dr. Furlan, Raíssa Furlan e Carvalho. E outra, para os períodos de 6/7 de 2024 a 31/7 de 2024 e 16/8 de 2024 a 12/9 de 2024, em razão de suspeitas de que as redes sociais de Antônio e Raíssa Furlan estariam sendo administradas por servidores públicos durante o horário de expediente. O impetrante argumenta que a decisão judicial acolheu o pedido, sendo que a requerida forneceu os metadados de login e autenticação das contas mencionadas, sem, contudo, disponibilizar os metadados de acesso e seção de publicações específicas, conforme URLs indicadas pelo impetrante. Afirma que a decisão da autoridade impetrada, que reconheceu o cumprimento da ordem judicial por parte da requerida, seria teratológica, pois esta apresentou apenas os dados de acesso associados às URLs dos perfis, sem fornecer os metadados relacionados às URLs específicas de cada publicação. Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar que a Meta Facebook Brasil forneça os metadados de sessão referentes aos períodos já mencionados, para os perfis de Instagram também já mencionados. Os metadados de cada publicação associadas às URLs específicas constantes da petição de ID 122302159 dos autos números 06.086, 83 de 2024, conforme deferido anteriormente na decisão de ID 122300227, sob pena de multa diária por descumprimento. A tutela de urgência foi deferida. A empresa
Meta Facebook Brasil manifestou-se alegando que cumpriu integralmente dentro do prazo a obrigação imposta. De outro lado, o impetrante apresentou manifestação reiterando que a ordem foi apenas parcialmente cumprida pela Meta Facebook Brasil. Os autos foram redistribuídos a este gabinete em 10/10/2024, ocasião em que foi determinada a colheita de informações junto à autoridade impetrada, que foi devidamente cumprida. Com vista dos autos, por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio de parecer, opinou pela cassação da liminar e pela denegação da ordem. Intimada a Advocacia Geral da União para impugnar no feito, o prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. Imagem para o plenário. Excelência está com a palavra. Parecer. Obrigada, senhor presidente. Excelências, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Devolvo a palavra ao relator. No caso em análise, o ato apontado como abusivo foi praticado por autoridade judicial. Em regra, conforme a súmula número 267 do STF, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Contudo, o próprio STF admite a impetração do writ em situações excepcionais, quando o ato judicial configurar manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade. Aqui cito precedentes nesse sentido. De igual modo, a jurisprudência do STJ é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, salvo em situações excepcionais. Nesse sentido, também cito no meu voto escrito precedentes jurisprudenciais. O TSE adota o mesmo entendimento ao afirmar que, abro aspas, o mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida em bases excepcionais, atendidos os seguintes pressupostos. 1. Não cabimento de recurso com vistas a integrar o patrimônio do impetrante ou direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito. 2. Inexistência de trânsito em julgado. E, por fim, a terceira, tratar-se de decisão teratológica. Isso está no agravo regimental e mandado de segurança, número 183274, Rio Grande do Norte, relator ministro Luiz Fux. Julgado em 17/12/2014. No caso concreto, a parte impetrante justifica o ajuizamento da demanda alegando a existência de manifesta teratologia em decisão proferida pelo juiz da segunda zona eleitoral do estado do Amapá. Nesse sentido, a questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial impugnada caracteriza manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, justificando a impetração do mandado de segurança. Como é sabido, uma decisão teratológica caracteriza-se por apresentar vício evidente, sendo flagrantemente contrária ao direito ou à razoabilidade. Trata-se de decisão que pode ser qualificada como absurda ou inaceitável sob o prisma jurídico, frequentemente violando princípios fundamentais, tais como o devido processo legal, a imparcialidade ou a proporcionalidade. Nesse sentido, eu trago aqui precedente do Tribunal Regional que consignou que, por teratologia, entende-se a decisão monstruosa, absurda, desarrazoada ou que afronte a própria Constituição. É do nosso tribunal, o relator foi o juiz Normando de Souza, foi julgado em 24/10/2024. Contudo, não é esta a hipótese dos autos. O impetrante alega que abro aspas, decisão aqui impugnada é dotada de manifesta teratologia, na medida em que, primeiro, concordou que o apresentado pela empresa Facebook não era o deferido na decisão judicial e, na sequência, indeferiu o pedido do órgão impetrante e considerou integralmente cumprida pela empresa Facebook Brasil a ordem judicial contida na decisão de ID 122300227, a despeito de ter deferido o pleito alternativo não atendido pela requerida. Fecho aspas. Se toda vez que um magistrado reconsiderasse sua decisão fosse impetrado mandado de segurança, inevitavelmente haveria o risco de banalização e abuso na utilização desta ação constitucional. Ao analisar a decisão de primeiro grau, repito, não identifico qualquer monstruosidade. A reconsideração da decisão mostra-se devidamente fundamentada. Observa-se. Abro aspas. A questão envolve a análise do cumprimento de uma ordem judicial que determinou o fornecimento de dados digitais por uma plataforma de rede social, amparada pela resolução TSE número 23.610 de 2019,
que regulamenta a requisição judicial de dados e registros eletrônicos relacionados à propaganda eleitoral e a preservação de elementos necessários para garantir a integridade do processo eleitoral. O ponto central a ser analisado é se a Meta Facebook Brasil cumpriu integralmente a decisão judicial anterior ao fornecer os metadados solicitados ou se há omissão na entrega das informações, conforme alegado pelo requerente. Nos termos do artigo 39 da Resolução TSE número 23.610, os provedores de serviços de internet somente estão obrigados a fornecer os dados que possam contribuir para a identificação do usuário. Confira-se. Aqui eu faço omissão a respeito dos dados que constam da resolução. Desse modo, a empresa, na sua manifestação, declarou ter cumprido a ordem judicial ao fornecer os metadados de acesso solicitados. Em análise, percebe-se que nos documentos anexados pela empresa constam as informações coletadas no momento em que as contas foram logadas, assim como os endereços de IP associados, as datas e os horários de acesso. Os registros fornecidos pertencem aos períodos designados de 6/7 de 2024 a 12/9 de 2024. Conforme a política de retenção de dados da empresa e os termos estabelecidos pelo artigo 37, inciso 8º da Resolução TSE número 23.610, os dados fornecidos são suficientes para a identificação dos usuários. Assim, colacione abaixo a imagem do procedimento adotado pela empresa. Logo, a partir das informações concedidas nesses autos, é possível oficiar os provedores de conexão, indicando os endereços de IP com a data e hora, para que disponibilizem os dados pessoais dos usuários a que elas atribuíram o número único do dispositivo. É importante destacar que esse entendimento está conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe. Aqui também eu deixo a omissão em relação ao que consta da decisão. Portanto, verifica-se que a empresa cumpriu com o que lhe foi solicitado e apresentou todos os dados que estavam sob sua posse e controle, nos limites estabelecidos pela legislação eleitoral e a política interna da plataforma, que inclui apenas informações essenciais, como IPs e horários de acesso, e não necessariamente detalhes específicos de cada uma das interações, como solicitado pelo requerente. Não há qualquer omissão deliberada ou descumprimento da ordem judicial. Fecho aspas. Assim, não se verifica manifesta teratologia nem flagrante ilegalidade. O ato impugnado não pode ser qualificado como tão destoante da lógica jurídica e da moral que se apresente como algo irremediavelmente inválido. Nesse contexto, caberia à parte, na origem, interpor o recurso adequado, conforme apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que destacou, abro aspas, ao impetrar o presente mandado de segurança, a parte subverte a lógica processual em razão unicamente de não ter se satisfeito com as informações apresentadas pela empresa Meta, o que não justifica a impetração do remédio heróico. Fecho aspas. Ante o exposto, ao acolher o parecer ministerial, revogo a decisão que concedeu a medida liminar e denego a ordem de mandado de segurança. É como voto, senhor presidente. Na tela, desembargador João Lage. Com voto a juíza Tina Souza. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Norman de Souza. Eu também acompanho integralmente o relator. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanho, excelência. Só que eu queria, se o relator não está conhecendo o mandado de segurança, é isso, né? Está negando. Por ele não preencher. Aqui está no voto, está dizendo que a decisão ela tem flagrante, que ela não é teratológica. Ela na mesa da lateral direita, com a palavra juiz Rivaldo Valente. A decisão ela não é teratológica, ela está dentro da jurisprudência, da legalidade. Não tem nenhum requisito para a admissibilidade do mandado de segurança. Exatamente, mas foi admitido originariamente, tanto é que houve a concessão da liminar, e eu estou aqui já analisando o método, negando a ordem, dizendo que o remédio que deveria ter sido, né? Seria o recurso. É um recurso, estou vendo exatamente. Aqui. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Perfeito. Juiz Carlos Antônio. Antônio não está conosco e eu também. Imagina para o plenário. Excelência, desculpa, eu acompanho também o ilustre relator.
Perfeito, eu também acompanho, anuncio o resultado. O TRE do Amapá, à unanimidade, conheceu o parecer, revogou a liminar concedida e denegou-lhe a ordem. Tudo nos termos do voto do ilustre relator. Mente para não há mais nenhum processo em mesa, resta-me então só declarar encerrada a nossa sessão e também, consequentemente, a nossa semana, que foi muito produtiva. Na segunda-feira eu já estarei de volta em Macapá às 4 horas, tá bom? Então o ministro Mauro Campbell estará conosco, ele certamente deve fazer alguma visita no TRE, vamos conversar com ele, Carlos, para saber da disponibilidade dele. Mas eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana, um bom descanso, tá certo? E até segunda-feira, se Deus quiser. A vocês que nos acompanham até agora, declaro então encerrada a sessão. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.